Olá, galerinha! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O conteúdo da aula de hoje é mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Sou a professora Luciene Moreira. O MMC entre números inteiros é o menor número também inteiro que é múltiplo de todos ao mesmo tempo. Enquanto que o MDC entre dois ou mais números é simplesmente o maior valor numérico que divide todos esses números. Os divisores de um número são todos aqueles valores que dividem esse número e que não deixam resto na divisão. Vejamos algumas aplicações práticas. Vamos aprender a encontrar o MMC de três formas. Primeiro, utilizando o enfoque geométrico. Segundo, analisando os múltiplos dos números. E terceiro, através da decomposição por fatores primos. Observem os exemplos apresentados passo a passo. Primeiro, é preciso desenhar um retângulo de dimensões 8 por 12. Isso, independente de qual será o comprimento e qual será a largura. Segundo, depois traçamos uma diagonal entre quaisquer dos vértices. Observe na figura 2. Para cada vez que esta diagonal cortar um vértice de um dos quadrados internos, marcamos esse vértice com um ponto. Observe a figura 3. Com isso, podemos deduzir o MMC e o MDC entre os números 8 e 12 apenas pela figura. O MMC é determinado pela quantidade de quadrados internos que cada região possui, nesse caso, 24 quadrados. O MDC é determinado pela quantidade de regiões que foram obtidas no retângulo maior, 4. Vamos calcular agora de outra forma. Observe o quanto é importante saber os múltiplos dos números. Ao saber os múltiplos de 8 e 12, será possível encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Vejamos? Vamos então descobrir quais são os múltiplos de 8. Os múltiplos de 8 são 8, 16, 24, 32, 40. Esses são apenas os 5 primeiros, não precisaremos de outros. Vamos ver os de 12. Os 5 primeiros múltiplos de 12 são 12, 24, 36, 48, 60. Não precisaremos de outros. Apenas esses, através desses 5 primeiros, dá para resolver. Mas, professora, como a senhora sabe quais são os múltiplos? Simples. Vamos ver o de 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Da mesma forma com o 12. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 33. 12 vezes 4, 48. E 12 vezes 5, 60. Até aí tudo bem? Pois não. Agora nós iremos descobrir o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Como nós vamos descobrir? Analisando os múltiplos de 8 e os múltiplos de 12, nós iremos descobrir qual o menor número que são múltiplos, que é múltiplo entre eles. Quer ver? Vamos lá. 8 é múltiplo de 8, mas não de 12. 16 é múltiplo de 8, mas não de 12. Agora veja, 24
é múltiplo tanto de 8 quanto de 12. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números é 24. Há uma forma bem prática de descobrir o mínimo múltiplo comum entre qualquer número. Para isso, é preciso relembrar algo que aprendemos na aula anterior. É preciso relembrar o que é um número primo. Um número é classificado como primo se ele for maior do que 1 e se ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Exemplos de primo: 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Sabendo o conceito e quais são os números primos, é possível encontrar o mínimo múltiplo comum através da decomposição dos números pelos quais nós estamos procurando o mínimo múltiplo comum por fatores primos. Lembrou? Ficou fácil? Então vamos lá. Vamos tentar encontrar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12 desta forma. Para resolver assim é bem prático. Vamos organizar assim, 8 e 12. Lembrando que ao decompor, temos que iniciar sempre pelo menor número primo, se ele for capaz de dividir os números. Vamos lá? O menor número primo, 2. Então, vamos lá. 8 dá para dividir por 2? Dá. Quanto é? 4. Ao mesmo tempo, 12 dá para dividir por 2? Dá. Quanto é? 6. Ótimo, conseguimos. Continuando, vemos que ambos são par, então dá ainda para dividir por 2. Vamos lá. Coloco 2 aqui. 4 dá para dividir por 2? Dá. É quanto? 2. Coloco aqui. 6 dá para dividir por 2? Dá. É quanto? 3. Coloco aqui. Olha, não acabou os números pares, então ainda posso dividir por 2. Quer ver? 2 dá para dividir por 2? Dá 1. Finalizo aqui. 3 dá para dividir por 2? Não. Então, eu vou e conservo aqui o 3. Agora, eu vou dividir pelo próximo número primo que vem depois do 2, que é quanto? 3. O 1 já tá ok, eu desço aqui, ó, porque o 8 eu já finalizei. E o 3 dividido por 3 é 1. Fechou, finalizei aqui. Então, eu tenho que, ao fatorar ambos esses números, eu encontrei 2 aqui, 2, 2 e 3. Para que eu possa conseguir obter o resultado, eu vou multiplicar todos esses números. Eu vou fazer 2 vezes 2, 2 vezes 2 e 2 vezes 3. Dessa forma, ficará assim: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Multiplicando todos esses números, nós encontraremos a resposta. Quer ver? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Vejam, chegamos no mesmo resultado, só que de forma diferente. Com isso, concluímos que o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12 é, sim, 24. Isso é o que temos para hoje. Continuaremos na próxima aula, onde aprenderemos mais sobre como encontrar o MDC. Até a próxima aula. Um abraço, fiquem todos com Deus.